Diretoria de Oncologia e Hematologia. Eu primeiro queria agradecer a presença de todos. Vocês sabem que antigamente eu achava que eu estava ficando velho e eu comecei a ter certeza que eu estou ficando velho, né? Porque uma das maneiras que você percebe isso é quando o ritmo das mudanças começa a te incomodar. Agora, em termos de câncer, a velocidade com que as abordagens, as terapêuticas do câncer têm avançado tem sido impressionantes e têm sido fascinantes. E nós vamos ter esses especialistas das áreas integradas falando sobre as novidades que nós temos no tratamento oncológico. Boa tarde a todos. Então aqui vou dividir hoje algumas palavras com meus amigos e eu quis fazer uma apresentação algo diferente. Então, aqui vocês conseguem ver, isso aqui é o número da população mundial e a taxa de crescimento da população mundial. A gente vê que mesmo com a redução da taxa de crescimento, a gente vai continuar aumentando. Por quê? Porque a gente está vivendo mais. A gente está vivendo melhor do que antes. Apesar de a gente achar que não, a gente vive melhor. Isso aqui é um gráfico mostrando em 1820 a porcentagem da população que vivia na extrema pobreza versus a porcentagem da população que não vivia na extrema pobreza. Muito está aqui, ó, a informação. Uma das principais evoluções da medicina foi o acesso à informação. A evolução dos estudos científicos cresceu muito por conta disso. E aqui a gente consegue ver a expectativa de vida, gente. A gente vê o grande boom, mas o que impactou muito? No final de 1700, 1770, 1780 mais ou menos, começou uma das primeiras vacinas contra a varíola. A gente vê que quando ela entrou, e a gente amplifica um pouquinho, a gente vê que a hora que ela entra, ela passa a ser compulsória, a incidência diminuiu muito. Com isso, então, a gente hoje ainda tem que as doenças cardiovasculares fazem uma parte muito importante do risco de morte no mundo. Mas a gente vê que o câncer já é a segunda causa. E essa curva vai mudar. Provavelmente em 2030, o câncer vai ser a principal causa de morte no mundo. Pressão alta, obesidade, tabagismo, etilismo, má alimentação, poluição e sedentarismo. Essas são causas fundamentais para o desenvolvimento do câncer. A gente sabe que mais ou menos, se a gente for colocar o desenvolvimento do câncer, mais ou menos 60% acontece independente da gente e vai acontecer. 10% acontece em geral por risco genético e 40% são por causas modificáveis que a gente pode impactar. Então nós somos responsáveis por 40% do risco da gente desenvolver câncer e é muito importante isso. O tabagismo é uma das principais causas conhecido. Agora é importante lembrar que o cigarro não só dá câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, leucemia, câncer de rim, câncer de bexiga, pâncreas ou diversos outros tumores também vêm do hábito tabagismo. Agora, a grande notícia é aqui, ó, mortalidade por câncer também caiu. E aqui são 5 pilares mais importantes do tratamento do câncer que eu coloco para vocês, que é a promoção de saúde, como a gente já mostrou, a prevenção, vacinação contra hepatite B, por exemplo, vacinação para HPV. Então, e o HPV não está relacionado só ao câncer de colo de útero, está relacionado ao câncer de canal anal, o câncer de orofaringe e também o câncer de pênis. A limpeza, a higiene peniana é responsável diretamente por câncer de pênis. Então a gente entra nesses 2 pilares, são muito mais fáceis e baratos para a gente prevenir a doença. Agora, uma vez que a gente vai desenvolver, seja por qualquer for motivo, a grande importância é o rastreamento e diagnóstico precoce. E aqui a gente começa a trabalhar um pouquinho com a tecnologia a favor da gente. Então, alguns tumores, a gente tem realmente uma melhora da sensibilidade, rastreamento de doença precoce. Isso traz o quê? Isso traz uma chance maior de cura. Aconselhamento genético, eu falei para vocês que 10% dos pacientes têm tumor relacionado à mutação. Os tratamentos e a cirurgia, o Dr. Sérgio e subsequente o Dr. Eduardo falaram da radioterapia também. Eu vou me ater um pouquinho nos tratamentos que nós na Oncologia Clínica falamos um pouco, e um programa de acompanhamento aos vencedores do câncer. Sim, vencedores. Hoje 66% a 70% dos pacientes com diagnóstico de câncer são curados. E qual é o grande problema disso? Muitas vezes, por efeitos tardios do tratamento que esses pacientes fizeram, eles têm causas competidoras de morte. Então pode-se morrer mais do coração, pode-se morrer mais por algum tipo de deficiência. Por quê? Porque são as pessoas que ficaram curadas do câncer, mas pelo impacto do tratamento, elas têm que tomar cuidado para não morrer de outras causas, porque elas vivem, às vezes, menos do que a população em geral que nunca tratou, nunca fez um tratamento específico para o câncer. Então a gente tem aqui ó, mamografia, ressonância de mama, câncer de próstata, é bastante discutível, mas a gente ainda recomenda a avaliação do câncer de próstata. A colonoscopia, acredito que o Dr. Sérgio vai falar um pouquinho mais, mas é um exame que não só faz diagnóstico, como muitas vezes trata os pacientes. Essa é a grande vantagem da colonoscopia. Da mesma maneira, o colo de útero, muito importante as mulheres acompanharem o risco de câncer de colo. Demora 10 anos para desenvolver. Então dá para fazer um tratamento muito mais simples,
com esse desenvolvimento do tumor se você faz um diagnóstico precoce. E câncer de pulmão relativamente recente, a gente tem realmente uma notícia aqui para os pacientes específicos que são muito tabagistas, a avaliação por tomografia de tórax de baixa dose, isto é, com pouca radiação, para não trazer outros riscos, tem um impacto muito importante em fazer um diagnóstico precoce e fazer com que a chance de tratamento e cura desse câncer de pulmão seja maior na população. O primeiro paciente curado com um tumor sólido por quimioterapia foi um paciente em 1958, com metotrexato, foi uma das quimioterapias descobertas naquela época. Dali para frente, diria que até meados ou começo dos anos 2000, a quimioterapia evoluiu muito. A gente descobriu novos componentes, muitos vindo da própria natureza, casca de árvore, algo assim por diante, mas novos compostos que melhoraram. Basicamente, a atuação da quimioterapia é destruir a célula. Infelizmente, ela não é muito inteligente, ela não consegue só distinguir o que é célula tumoral. Com isso, outros sintomas acabam acontecendo. Então, paralelo à evolução da quimioterapia, houve a evolução das medicações que diminuiu o impacto da quimioterapia ou dos efeitos colaterais da quimioterapia. A hormonoterapia começou a ser estudada há muitos anos atrás, tem dados de mais de um século, mas em 1929 foi uma das pessoas mais importantes, Charles Huggins, que é esse senhor aqui, que ganhou o prêmio Nobel em 1966, e a gente sabe que alguns tumores dependem do hormônio. Por quê? Porque existem algumas proteínas que a gente chama de receptores nas células que acabam se alimentando e estimulando a proliferação celular baseada nesses hormônios. Então, se a gente bloqueia ou a produção do hormônio ou bloqueia a ligação do hormônio nesse receptor, a gente tem respostas muito importantes. Os tumores mais comuns que a gente trata aí são, por exemplo, os tumores de mama e os tumores de próstata. A imunoterapia não pode faltar, né? Esse é o pai da imunoterapia. O William Coley foi um cirurgião. Os cirurgiões são sempre muito importantes nas descobertas clínicas. O William Coley, ele viu em 1891 que pacientes que tinham infecções tipo erisipela, infecções de pele, respondiam ao tumor. Por quê? Porque ele estimulava a vigilância imunológica. Então a gente passou de uma fase onde a gente fazia quimioterapia para matar a célula para uma fase onde, na verdade, a gente fazia o sistema imunológico vigiar e comer o tumor. A gente sabe que a imunoterapia funciona desde 1990, mas a gente só aprendeu a manipular de uma maneira adequada nos últimos anos. E o que a gente tem hoje são vários remédios que fazem essa manipulação, aumentam a potência do linfócito T de tratar o tumor. A gente deixou de tratar o tumor diretamente. A gente está agora tratando, na verdade, quem deve controlar a proliferação do tumor. Para finalizar, uma das últimas modalidades de tratamento são os radioisótopos. Então, são moléculas ligadas a pequenas outras moléculas que têm radiação. Então, elas vão lá e, depende do tipo da radiação, se ela é mais profunda ou menos profunda, ela consegue fazer um dano no DNA. E essas moléculas são inteligentes, elas se ligam a proteínas específicas que, em geral, estão só no tumor. A hora que elas se ligam naquela proteína do tumor, elas irradiam só aquelas poucas células de tumor. Então, a gente já tem hoje, por exemplo, a medicação para câncer de próstata liberada, e a gente tem diversas outras em estudo para exatamente avaliar isso, com ligação para diversas proteínas que estão em diversos tumores. Então, é uma radioterapia, vamos chamar assim, diretamente do tumor lá, bem pequenininha. Então, eu falei, hoje a gente cura mais de 2/3 dos pacientes. A gente não pode deixar com que os pacientes curados morram antes por outras causas competidoras, por potenciais riscos que eles tiveram durante o tratamento. Então, não deixem de ir ao médico, mesmo os pacientes sobreviventes dos tumores. E o futuro, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar a mudança de uma oncologia que eu mostrei para vocês personalizada para algo bem individualizado. Como eu mostrei para vocês, mais de 1000 estudos em andamento da imunoterapia. Isso aqui é um linfócito T, são vários linfócitos T, reconhecendo uma célula tumoral e entrando para destruir uma célula tumoral. Os avanços na terapia molecular, que eu falei para vocês, as irradiações específicas. Essa é uma droga que está sendo testada, esse é um paciente com câncer de próstata, super tratado. Inteligência artificial vai vir para ficar. A edição genética, a gente vai mais longe. Isso já foi feito em animais. Infelizmente, falhou recentemente em humano, mas a edição genética é muito importante. A gente vai pegar os pacientes que são mutados e a gente não vai fazer a mastectomia, a retirada da mama profilática. Ou a gente vai fazer um rastreamento para aquele câncer de mama com uma maneira mais... A gente vai lá no DNA, vai cortar aquele gene errado e vai implantar um gene correto para o paciente. A gente aguarda com muita ansiedade esse tipo de evolução. Eu queria falar isso. Obrigado. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho a respeito de avanços, né, novidades e avanços na radioterapia. Né? Estruturas nobres. Esse é o nosso grande problema. Né? Quando você tem um tumor, frequentemente esse tumor está empurrando ou infiltrando tecidos normais. Né? O nosso grande desafio, né, é matar esse gordinho sem machucar esse magrinho que está aí. Então, a gente tem, cada um dos tecidos, tem um estabelecimento da dose que você pode ir.
até onde você pode ir e quanto desse tecido você pode irradiar sem causar um dano proibitivo ao paciente. Então, como que a gente pode fazer para curar o câncer sem machucar os tecidos normais? Primeira coisa é um planejamento tridimensional. O que é um planejamento tridimensional? Você, hoje em dia, tem na sua mão todas as estruturas anatômicas e você tem aonde está o tumor. O primeiro grande avanço que aconteceu foi na década de 70, década de 80, você começou a ter exames de imagem melhores. E aí vem o tal de MRT. Hoje em dia a gente tem como mirar o feixe de radiação diretamente no tumor. No final você vai ter uma distribuição bastante boa, bastante homogênea de dose em cima do tumor. O que acontece é que tem essas lâminas que vão se mexendo na hora da aplicação e no final conseguem concentrar, né, a irradiação onde você quer e proteger onde você não quer da radiação. O que o MRT faz? Ele vai para dentro, o feixe de radiação vai para dentro, a dose vai para dentro, de modo que você consegue proteger milimetricamente o quiasma e consegue dessa maneira dar uma dose bastante alta no tumor sem machucar a parte visual do paciente. O outro avanço, né, que veio a seguir é o tal do VMAT, que é a radioterapia com modulação de feixe volumétrica, onde o aparelho vai rodando em volta do paciente ao mesmo tempo que as lâminas vão se movimentando. Então consegue uma distribuição de dose tão boa, ou frequentemente melhor, e ao mesmo tempo que faz isso muito rapidamente. E o que vem a seguir? Prótons. Prótons é um tipo de radiação, né, que não chegou ainda ao nosso meio pelo custo. O próton, então, ele dá uma melhor distribuição de dose, dando menor dose em tecidos normais, possibilidade de se dar doses maiores, escalonar dose, e não tem radiação espalhada, que aumenta o risco de você ter uma segunda neoplasia. Então, essas são as tecnologias que estão vindo. O que é o mais importante, na minha opinião, em termos de radioterapia? É o tal do GRT. Toda vez que você vai fazer uma radioterapia, isso tudo que eu mostrei para vocês é como que você vai distribuir a dose. Agora, como que você vai ter certeza que essa dose que você fez no papel, fez no computador, de fato vai estar no paciente? Então, você precisa de muita acurácia. Para isso, você tem várias coisas que você faz na hora da radioterapia. Uma delas é a imobilização, quando você vai tratar a cabeça, por exemplo, né? E o que a gente usa? A radioterapia é guiada por imagem. O que acontece? Quando o paciente vai fazer a radioterapia, aqui, por exemplo, é um paciente que está deitado para tratar um tumor da região de cabeça e pescoço. A gente vai, tira uma radiografia lateral, né? Esse aqui é o aparelho de radioterapia, aqui é que sai o feixe de radiação, né, para dar dose no paciente, e tem esses braços robóticos que vão tirar a radiografia do paciente. Aí o que acontece? Essa imagem é fundida com a imagem reconstruída da tomografia de planejamento, de modo que você casa, né, eletronicamente a imagem que está sendo feita na hora com a imagem do planejamento. O computador vai te dar o desvio que você tem que acertar, e aqui o técnico vai acertar o posicionamento do paciente. Com isso, né, você tem uma correção no posicionamento e tem uma precisão milimétrica na maneira de tratar o paciente. A seguir, o que a gente tem? A gente tem sistemas, né, de fusão digital de imagem com um pouco mais de precisão, que você permite uma correção milimétrica, uma precisão submilimétrica e permite também você monitorizar a posição do paciente durante o tratamento. E aqui, uma tomografia em tempo real. Hoje em dia, os aparelhos de radioterapia eles fazem tomografia em tempo real para corrigir milimetricamente o posicionamento, né? Permite também ver alterações anatômicas, se o paciente engordou, emagreceu, e no tratamento de tumores pélvicos permite, por exemplo, quando você trata um tumor de próstata, ver se a próstata está no lugar que deveria estar na hora da aplicação. Então, o que acontece? O acelerador iliar vai rodar em volta do paciente, aqui o cabeçote que está emitindo radiação, conforme ele vai emitindo radiação e vai rodando, as lâminas vão se mexendo, de modo que eles vão modulando a intensidade do feixe. E assim que o feixe de radiação sai do cabeçote do aparelho, ele sai com a intensidade modulada. E aqui do lado é a somatória de dose. Então ele vai rodando em volta, vai depositando seletivamente a dose onde você quer tratar e protegendo onde você não quer tratar, de modo a tratar o paciente com o mínimo possível de morbidade, mínimo possível de efeitos colaterais. Ao todo, 3 minutos e 8 para tratar um paciente com extrema precisão e alta tecnologia também. A radiocirurgia surgiu na década de 50 do século passado e basicamente foi um tipo de radioterapia concebida para ser dirigida por um sistema de estereotaxia,
para acertar com muita precisão onde você vai tratar, aplicado ao volume intracraniano pequeno, em uma única dose elevada de radiação, e com isso você consegue destruir e ter um efeito de controle local superior a 90% na média dos estudos. E aqui a gente tem que pensar sempre, né, na abordagem multidisciplinar, né, para que você chegue a um efeito terapêutico adequado e tenha sucesso no tratamento. Sucesso se entende cura ou um controle da doença com o mínimo possível de sequelas. Eu sou cirurgião de intestino e vou fazer vocês entenderem as inovações em oncologia do ponto de vista do câncer de intestino. A Cleveland Clinic é uma clínica, é um hospital importante como o nosso, hospital filantrópico norte-americano. Ele publica anualmente uma lista de 10 inovações médicas mais importantes. Eu estava vendo quantas delas estavam relacionadas à oncologia. Primeiro, 6 delas, 6 das 10. Uma delas é o uso da microbiota, o uso do microbioma para, de fato, melhorar a resposta ao tratamento oncológico de pacientes com câncer. A outra, terapia celular, imunoterapia, como foi mostrado aqui também. Biópsia líquida, ou seja, a possibilidade de seguir os pacientes em tratamento oncológico, tendo como guia a detecção de fragmentos de DNA tumoral circulantes nesses pacientes e, com base nesse achado, tomar decisões com relação à realização de exames, à realização de mais radioterapia ou à realização de mais quimioterapia. O uso de aparelhos de wearables ou aparelhos vestíveis, né, de comunicação entre o paciente e a equipe assistencial. Visualização em 3 dimensões, que nós fazemos rotineiramente em cirurgia robótica, e uso de realidade aumentada, ou seja, olhar para uma determinada estrutura anatômica, como por exemplo o reto, a próstata, os pulmões, e obter informações daquele órgão, como fluxo sanguíneo, localização, tamanho, peso, proximidade de vasos. Isso é realidade aumentada. Outra vantagem apontada pela Cleveland Clinic foi os testes auto-administrados para a pesquisa do HPV. Nós temos que falar de inovação em cirurgia, mas não tem sentido falar em inovação sem falar em diagnóstico precoce. Nós queremos diagnosticar lesões como essas, que não são exatamente pequenas, mas que são muito frequentemente assintomáticas. Esse é uma colonoscopia, isso são divertículos e isso é um câncer de intestino, um adenocarcinoma de intestino grosso. Quando lesões são diagnosticadas dessa forma, nós temos uma chance de sobrevida quase 100%. A personalização do tratamento oncológico, não somente em cirurgia, mas em oncologia, é uma meta, é um resultado palpável e uma coisa que já é feita. Por exemplo, o que significa isso em oncologia? Entrando rapidamente na área do Dr. Andrei. Significa que, para uma determinada população de pacientes abrigando um tumor específico como o câncer de intestino, alguns deles serão portadores de algumas mutações genéticas no seu DNA. Outros serão portadores de outras. E como resultado, muito possivelmente como resultado, nem todos respondem da mesma forma ao tratamento oncológico. Então, é uma meta identificar quais são essas lesões e separá-las por grupos que respondem adequadamente a uma ou outra tipo de quimioterapia. De fato, a cirurgia continua como a principal forma de tratamento para o câncer sólidos, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de próstata, o câncer de colo de útero e o câncer de intestino, o câncer de mama também. No entanto, operar o tumor primário ou mesmo as suas metástases, ou seja, quando o tumor saiu do seu sítio primário, saiu do intestino, foi para, por exemplo, o fígado, requer técnica porque podem haver complicações. Então, é importante que a cirurgia seja bem indicada, bem realizada e, quando possível, que ela não seja realizada. Infelizmente, também, para o tratamento de alguns tumores sólidos, é necessário remover órgãos importantes. Isso impacta a qualidade de vida. O que fazer para mitigar esse risco? Pois bem, cirurgia precisa. Então, isso é um robô.
isso é um sistema robótico. Vocês veem que o cirurgião, ele não está em contato direto com o paciente. Sim, ele está operando através de uma interface de vídeo, mas isso não é exatamente novidade. O que é novidade aqui é que o cirurgião, nesse caso, maneja um sistema robótico que atrasos em introduzir a quimioterapia sistêmica adjuvante, que é feita no pós-operatório, para pacientes submetidos à ressecção radical de tumores de órgãos sólidos, causa impacto sobre a sobrevivência desses pacientes. Então, a associação, sim, de técnicas minimamente invasivas, como a videocirurgia, onde grandes incisões são substituídas por pequenas incisões, ou a cirurgia robótica, do mesmo modo que eu já mostrei a vocês, pode ser associada hoje a um conjunto de intervenções no pós-operatório chamados de, em conjunto, de recuperação acelerada. A recuperação acelerada envolve toda a equipe assistencial, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de nutrição e a equipe de fisioterapia. E os protocolos de recuperação acelerada prevêem realimentação precoce, abreviação do jejum, deambulação precoce, evitar medicamentos que controlam a dor, mas que trazem sonolência ao paciente e, portanto, mantém preso ao leito, e introduzir rapidamente a dieta de forma que esse paciente se recupere mais rápido e tenha como efeito final uma menor duração de sua internação hospitalar. Como resultado, a taxa de complicações associadas à cirurgia cai sobremaneira. E com isso esse paciente está mais apto a progredir no seu tratamento oncológico, quer seja ele quimioterapia, quer seja ele radioterapia. O futuro da cirurgia é digital e não robótico. Mas se o futuro da cirurgia é robótico, ele deve ser feito inclusive através de orifícios naturais. Se eu tiver um dispositivo desse tipo aqui, qual é o mais legal? Parece que ele parece uma cobra e está vivo. Não, esse não é o aspecto mais legal. O aspecto mais legal é que eu consigo triangular. Eu consigo opor uma mão à outra. Quando eu consigo contrapor uma mão à outra, eu sou mais preciso, eu consigo dar pontos melhor, eu consigo remover melhor. Então, o futuro da cirurgia robótica é sobretudo quando introduzimos esses robôs através da uretra, através do ânus, dentro da vagina, exatamente assim. Por quê? Porque nessas cavidades pequenas é difícil trabalhar com cirurgia minimamente invasiva se ela não for robótica. E por último, qual é o futuro da cirurgia? O futuro da cirurgia é que o cirurgião ou a equipe cirúrgica ou a equipe de oncologia fará, para todos os casos, um treinamento. Eu posso imprimir o molde do órgão a ser operado nesses pacientes numa impressora 3D, posso colocar esse molde dentro da sala cirúrgica junto com o robô e posso estudar quais serão os momentos críticos da operação. E quais são as plataformas que eu vou ter durante a cirurgia? Bem, primeiro, eu vou ter visão tridimensional. Eu posso ter visão tridimensional. Segundo, eu posso ter realidade aumentada. Eu posso ter dados de exames do paciente na minha tela do cirurgião em tempo real ao toque de um clique. Eu posso ter resultados de tratamento cirúrgico se eu decidir fazer uma operação que eu não faço frequentemente. Eu vou decidir remover esse órgão e gostaria de saber quais são os resultados funcionais de remover esse órgão. Eu posso acessar a internet ou o programa pode estar programado para fazer isso por mim. Então essa informação vai vir imediatamente na tela para mim. Eu posso pedir que outros cirurgiões com maior experiência olhem para aquele caso naquele mesmo momento, desde que ele sente no mesmo console que eu estou sentado, só que à distância. Isso chama-se telepresença ou telementoria. Isso tudo acontecerá em menos de 5 anos. Isso não é mentira e acontecerá aqui também. Aqui e em outros hospitais de São Paulo. Certo? Mas preferencialmente aqui certamente vai ser melhor. Tá bom? Então é isso aí, pessoal.